Você toma a maior parte das suas decisões dominados pela emoção? Então, pegue o seu cuscuz. Jogue ovo de galinha de Angola com Josefina. Frite e mande tudo para dentro. Porque o ato de hoje é: por que pessoas racionais têm vantagens em relação a pessoas emocionais? Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, já dizia que liberdade e força vêm do domínio da mente sobre as emoções, ou seja, vem do domínio da razão sobre as emoções. A maior parte das grandes marcas, das grandes empresas, elas investem em campanhas com âmbito emocional, porque a maior parte das pessoas reagem de forma emocional aos fatores externos. Mas isso não se resume ao mercado. Isso também se estende a todas as áreas da vida, como política, como saúde e também educação. Recentemente eu participei de um evento onde o tema central girava em torno de educação financeira e o controle do impulso das emoções e dos gastos desnecessários. Em uma das minhas falas, eu afirmei que boa parte das pessoas elas são dominadas pelas emoções e isso acaba colocando elas em situação de dívida. Então a maior parte dos brasileiros estão em dívida e muitas vezes porque eles não têm um controle racional financeiro, né, da sua própria grana, né, da sua própria receita. Então, em uma fala um pouco mais incisiva, eu falei que pessoas que são dominadas pelas emoções, elas são como os animais. E o que nos diferencia dos animais é justamente a razão. E que se Deus deu o neocórtex, se Deus deu a razão para o ser humano, ela deve ser utilizada. E que nós devemos ser os senhores das nossas emoções e não ser dominados por ela. Assim que eu encerrei a minha fala, a profissional que falou em seguida já iniciou discordando de mim. E ela afirmou que não somos só razão. Agora vamos analisar o ponto e o contraponto de forma racional. Eu informei que não devemos ser dominados pelas emoções e devemos ser o senhor das nossas emoções. Essa fala já pressupõe a ideia que sim, existem as emoções, mas também existe a razão, e que a razão deve analisar as emoções para que a gente não tome ideias, né, ações precipitadas, para que a gente não tome decisões precipitadas. Então, em nenhum momento eu afirmei que é só razão, que não deve ter emoção. E aqui ficou bem claro que a maior parte das pessoas elas são movidas pelas emoções. A forma como eu passei aqueles fatos pode ter incomodado o profissional e boa parte das pessoas que estavam ali no auditório. E a profissional respondeu de forma emocional, porque na primeira fala dela, ela já distorce completamente tudo que eu falei, e ela coloca palavras em minha boca. É claro que eu não entrei em nenhum tipo de embate, porque não se discute com pessoas que estão polarizadas no âmbito emocional. Se você vê que a pessoa ela tem clareza das ideias e que ela usa o raciocínio lógico, sim, vale a pena você entrar em um debate, uma discussão de forma educada e respeitosa. Mas de uma forma geral, se a pessoa ela está no polo das emoções, se ela é uma pessoa emocional, você só vai perder tempo discutindo algum tema mais sério com ela. Então aqui eu vou deixar 10 pontos que comprovam que as pessoas mais frias, mais racionais, elas têm vantagem sobre as pessoas emocionais. Então são pontos que você pode trabalhar aos poucos. É óbvio que a gente não consegue grandes mudanças em um curto período de tempo, ainda mais se tratando de comportamento. Tudo que vai ser apresentado aqui é treinável e você pode se desenvolver em médio a longo prazo. O primeiro ponto é controle emocional, manter-se calmo em momentos de crise. Uma pessoa que tem controle emocional ou inteligência emocional não quer dizer que ela seja um robô ou que vá agir como um robô, mas ela tem clareza das emoções que estão passando, ela sabe que aquelas emoções podem afetar nas suas decisões, nas suas escolhas, e ela vai com frieza escolher o melhor momento para tomar decisão. Então, por exemplo, se você entrou numa discussão e você notou que está sentindo muita raiva, o ideal é que você respire, que você peça um momento, que você saia para beber uma água, e aí em um momento com a cabeça mais fria, vocês continuam o diálogo de onde parou, de uma forma mais racional, tirando as emoções, colocando as emoções de lado. Inclusive, a maior parte das pessoas admiram muito indivíduos que têm um bom controle emocional, porque eles vão demonstrar equilíbrio. O segundo é tomada de decisão racional. Pessoas que tomam decisão de forma racional,
elas se baseiam em dados e lógica. E é claro que elas não vão cair nas armadilhas de dados distorcidos e de subversão divulgada principalmente pela grande mídia. Então, tomar decisão baseado em raciocínio lógico, crítico e analítico reduz significativamente aquelas decisões impulsivas e emocionais. 3. Negociação estratégica. Pessoas que têm uma mente fria e racional, elas vão tomar as decisões baseado no que realmente é necessário. Elas não vão ser levadas pela emoção e pelo desejo, e isso vai facilitar um acordo interessante para ambas as partes em uma negociação. Eu vejo muitos micro e pequenos empreendimentos fracassarem porque as pessoas fazem as coisas, tomam as decisões baseadas no que elas gostam, no que elas sentem, ou seja, baseado nas emoções. Quando a gente vai projetar, planejar um empreendimento, um microempreendimento, uma coisa que está começando do zero, quando a gente vai começar um negócio, a gente precisa colocar o nosso foco em satisfazer necessidades e desejos do nosso público-alvo. A gente precisa agradar o nosso público-alvo. Os produtos, os serviços, o ambiente deve estar direcionado para o público-alvo e não para aquilo que a gente acha, não para aquilo que a gente gosta. 4. Uma pessoa racional tem foco nos resultados. Pessoas racionais priorizam objetivos, metas, estratégias e táticas e elas não vão dar muita bola para opiniões alheias, principalmente se essas pessoas não são especialistas, se elas não conseguem gerar resultados na área específica. Dessa forma, uma pessoa que foca em resultados, ela pode até ouvir alguém, mas ela vai ouvir alguém que gera resultados. 5. Uma pessoa racional tende a ser mais resiliente. Como ela está baseada em dados e lógica, ela não vai se deixar influenciar facilmente por críticas. Ela também entende que o fracasso é parte do processo e o fracasso gera bastante aprendizado para que ela não cometa os mesmos erros do passado. 6. Pessoas racionais têm maior capacidade de liderança em crise. Em momentos de turbulência, uma pessoa emocional ela vai se trancar e vai chorar em posição fetal. Já pessoas racionais elas tendem a ser mais frias e elas funcionam como uma rocha, né? Com uma base bem estruturada que vai acalmar as pessoas no momento de crise e vai mostrar a direção que deve ser tomada. Dessa forma, pessoas mais racionais e frias, elas demonstram mais estabilidade e segurança. 7. Distanciamento estratégico. Pessoas racionais conseguem se afastar emocionalmente dos problemas e observar o quadro geral para a tomada de decisão. Resolver problemas ancorado em emoções pode trazer prejuízos significativo profissionalmente, socialmente, pessoalmente, em todos os âmbitos da sua vida. 8. Pessoas racionais são eficientes no corte de perdas. Elas conseguem encerrar facilmente projetos que não estão tendo bons resultados. Ela consegue também se livrar de investimentos ou relações que trazem prejuízo ou que não acrescentam em absolutamente nada. Então, de uma forma ampla, uma pessoa racional ela é mais desapegada com as coisas que estão trazendo prejuízo ou que não agregam em nada. Ela consegue tirar facilmente pessoas do círculo de amizade e conseguem até mesmo se afastar de parentes que não contribuem e muitas vezes são até nocivos. 9. Tom de autoridade. Por ter uma postura menos emocional, pessoas racionais geralmente têm uma postura que transmite mais seriedade, aumentando a percepção de respeito e também crescendo mais facilmente no ambiente profissional. Aqui a gente precisa deixar bem claro que a mente e o corpo eles estão em sinergia, estão conectados. Então a pessoa insegura da sua razão, das suas decisões, das suas escolhas, ela transmite isso também na sua linguagem corporal. Assim como uma pessoa extremamente racional, segura, convicta do que está passando, ela também vai transmitir isso através da sua linguagem corporal e as pessoas que estão ao redor vão perceber de forma consciente ou inconsciente. Então, inevitavelmente, isso vai afetar em todo o resultado e também na relação com as pessoas. E por fim, 10. Menor vulnerabilidade à manipulação. Pessoas racionais não reagem a apelos emocionais. Pessoas racionais são difíceis de enganar ou persuadir sem lógica. Quanto mais racional as pessoas, quanto mais racional o indivíduo, menos a chance dele ser enganado politicamente como as massas. Quanto mais racional o indivíduo, menor a chance dele ser comovido com as mentiras e sofismas difundidos pela TV. Quanto maior a racionalidade do indivíduo, menor a chance dele ser
iludido por agentes da espiritualidade e das religiões. Um indivíduo racional e bom, ele não é desconexo emocionalmente das pessoas. Sim, ele tem emoções, só que ele sabe distinguir as emoções pessoais, aquelas emoções do ego, e ele sabe distinguir também quais são as emoções de âmbito altruísta. Então, quando ele toma uma decisão emocional, é porque ele está agindo naquilo que é melhor, em benefício para o todo e não só para ele. Um indivíduo racional, inteligente e sábio, ele tem emoções, mas ele é o senhor das próprias emoções. Ele não vai ser afetado e não vai tomar decisões de uma forma equivocada, baseada nas emoções. Ele vai perceber as emoções e a razão vai entender por que ele está tendo aquela emoção. Ele vai escolher o caminho mais justo, o caminho mais coerente, o caminho que colabore com todo, o caminho que não prejudique terceiros. Espero que você tenha gostado do vídeo. Você pode praticar tudo que foi apresentado aqui de forma gradativa, sem pressa. Você pode pegar cada um desses 10 pontos e aplicando na sua vida mês a mês. Em um ano você vai ver uma grande diferença na sua tomada de decisões e nos resultados que você tem na tua vida. Até o próximo vídeo, beijo no coração, valeu!